Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa proposta aqui nessa live, seguindo os conteúdos de reumatologia, é falar sobre uma doença bastante conhecida, muito falada, presente até em pessoas famosas, né? Chamada lúpus eritematoso sistêmico. Essa é uma doença, como eu disse inicialmente, curiosa, pelo menos para mim, pela riqueza de manifestações possíveis. Então, ela é uma doença heterogênea, uma doença que pode se manifestar de inúmeras formas, né? Apesar de que eu vou mostrar para vocês que existem alguns padrões comuns no lúpico que facilitam o diagnóstico da doença. Introduzindo então esse assunto, o lúpus não é uma doença tão comum assim. Uma doença que afeta em torno de um caso para 1.000 casos, mais ou menos, na população. E é uma doença que afeta mais mulheres, né? É uma relação de 9 casos para mulheres em 1 em homem. Então é uma doença bastante rara em homem. Na minha experiência, assim, dá para contar nos dedos os casos masculinos. Em compensação, inúmeros casos femininos o reumatologista acaba vendo, né, na sua profissão durante os anos de trabalho. Então, é uma doença mais comum em mulheres, principalmente mulheres após a menarca, né, após a primeira menstruação. O lúpus é raro em crianças, pode ocorrer também. E também não é muito comum iniciar após os 50 anos, mas existe casos sim de iniciar após os 50 anos. É uma doença que afeta mais a população negra, né? Então, negros têm mais predisposição, temos que ficar atentos a isso. E é uma doença que ela tem como, do ponto de vista assim, de patogênese da doença, né? De como essa doença se instala. Essa é uma doença que é uma doença clássica do tecido conjuntivo, né? Uma doença autoimune, em que existe um desregule do sistema imunológico, e muito desse desregule se deve à genética, né? Porém, existem fatores ambientais também que podem contribuir para a patogênese do lúpus. Há hipóteses de que alguns vírus, como Epstein-Barr, por exemplo, possam contribuir para o surgimento do lúpus. E também a exposição solar. Então, infecções bacterianas, virais, exposição solar, também podem participar da patogênese do lúpus, né? E também podem agravar o lúpus, né? É comum, então, as lesões dos tecidos relacionados ao lúpus serem induzidas ou agravadas por processos infecciosos ou também exposição solar. E nós vamos falar então adiante. É lógico que um dos tratamentos do lúpus é a proteção solar. Então, esse desregule do sistema imunológico envolve, por exemplo, alterações no sistema imune adaptativo. E então, tanto linfócitos T quanto linfócitos B participam da patogênese. E uma das características fortes dessa doença é a presença de vários autoanticorpos, ou seja, substâncias, né, proteínas que são direcionadas para agredir nossos próprios tecidos, tá? Em especial, a gente vai ver adiante, a pele, o rim e as articulações. Então, do ponto de vista de patogenia, é mais ou menos isso que a gente queria fazer. Em relação aos sintomas do lúpus, né? O lúpus, então, conforme eu disse, há muitas manifestações possíveis dessa doença. Por exemplo, as manifestações gerais da doença, como fadiga, é quase universal. Então, a maioria dos pacientes com lúpus, principalmente com a doença ativa, são fadigados, têm cansaço. Quando a doença está muito ativa, ou ela é reativa, isso até eu queria comentar, o lúpus ele se caracteriza por períodos de atividade da doença e de remissão da doença, né?
pelo menos muitos casos são assim. Nem todos, alguns têm um curso curto, com uma melhora longa, a longo prazo. Muitos têm cursos, então, recorrentes de piora e de melhora. Alguns mais raros têm um curso mais progressivo, mais agressivo, vamos dizer assim. Quando a doença está ativa, manifestações como perda de apetite, febre, né, costumam estar associadas. Lembrar que o lúpus também, dificilmente a gente vê uma história de um paciente lúpico com dor assim há 5, 10 anos, né? Normalmente quando a doença começa, a instalação de manifestações da doença se instalam em algumas semanas ou em alguns poucos meses, então chama isso de apresentação subaguda. Às vezes também a doença se apresenta de forma bastante aguda, poucos dias ou poucas semanas também a doença se instala. Essas manifestações gerais são muito comuns e também manifestações cutâneas. Então, virtualmente todos os lúpicos, ou a grande maioria, terá manifestações cutâneas na sua doença, né? Essas manifestações podem ser iniciais ou mais tardiamente. Então, o lúpus é uma doença com bastante manifestação de pele. Há vários tipos de manifestação de pele possível. Lesões agudas na região da malar aqui, que se chama asa de borboleta, é bastante comum, né? Lembrar que todas as lesões de pele do lúpus são fotossensíveis, então pioram com a exposição solar, tendem a ser mais intensas na região em que o sol em que a nossa pele está exposta ao sol. Existem também lesões chamadas subagudas, que são lesões um pouco mais crônicas, mas não crônicas ainda, e que respondem muito bem ao tratamento, como as lesões agudas também. E nós temos também lesões mais crônicas, chamadas lesões a forma mais comum é a forma discoide, que são lesões que aparecem principalmente na face, no couro cabeludo, às vezes nas mãos, que são lesões crônicas que deixam sequelas na pele, assim, principalmente nas pessoas com a pele mais escura, né? O lúpus mais comum crônico é o lúpus discoide. Mas assim, o lúpus pode dar qualquer manifestação cutânea, ele mais ou menos então se assemelha à sífilis nesse aspecto, né? Podendo gerar vários tipos de lesão de pele. Do ponto de vista reumatológico ou osteoarticular, o lúpus também frequentemente dá manifestações osteoarticulares. A principal delas são mialgias migratórias, mialgias que caminham pelo corpo, né? E às vezes é uma poliartrite também, várias articulações inflamadas, semelhante à artrite reumatoide. Então, mialgias migratórias, né, são bastante comuns no início da doença, e artrites também, processos inflamatórios numa ou noutra articulação. Em relação ao envolvimento hematológico, o lúpus frequentemente dá manifestações hematológicas e muitos pacientes acabam tendo a primeira atenção médica com lúpus pelo hematologista mesmo, ou pelo clínico, que detecta leucopenia, baixa do número de glóbulos brancos, um subtipo de glóbulo branco, os linfócitos reduzidos, anemia é bastante comum também, plaquetas baixas, plaquetopenia, às vezes os quadros hematológicos são bastante intensos, né? E exigem tratamentos às vezes agressivos também para controlar essa manifestação hematológica. Então, alterações hematológicas são muito comuns e muitas vezes assim o diagnóstico do lúpus passa por olhar um hemograma e ver essas alterações, e essas alterações te remetem para essa doença. Bom, em relação a outros órgãos e tecidos, o pulmão pode ser afetado, principalmente através de derrame pleural, né, líquido na pleura, e mais raramente outras manifestações pulmonares também. A gente acaba, com o passar dos anos, vendo manifestações mais raras pulmonares, como pneumonites, que são inflamações no parênquima pulmonar, e também síndromes do pulmão encolhido, encarceramento do pulmão, essas coisas a gente acaba vendo, mas são bem mais raras. Em relação ao coração, também a manifestação mais comum é a inflamação do saco, que envolve o coração, chamado de pericárdio. Então, pericardite são manifestações
possíveis do lúpus, inflamação desse saquinho ao redor do coração. Isso se manifesta às vezes por dor no peito, dor para respirar, né? Mas raramente, eu me lembro de 1 ou 2 pacientes que também tiveram envolvimento dos músculos do coração, né? A gente chama isso de uma miocardite. Então, quero dar um abraço, eu tenho vários pacientes que têm lúpus que estão me acompanhando e isso me deixa bastante feliz. Em relação a outros órgãos, temos que dar uma parada no rim, né? O lúpus tem como característica, em torno da metade dos pacientes, ter um envolvimento renal. E este envolvimento, ele então não é raro, ele é comum no lúpus, e a gravidade dele é bastante variável, né? Nós temos lesões leves do renal lúpicos que não exigem maiores tratamentos, né? E temos também lesões mais graves. Nesse sentido, para saber melhor qual é o tipo de envolvimento renal, frequentemente é necessário fazer biópsia renal em pacientes que têm alterações nos exames de urina, né? Usualmente, esse envolvimento renal ele se dá pela perda de proteínas, perda de hemácias, pelo glomérulo, né? É uma doença que afeta basicamente o glomérulo renal, isso chama-se glomerulonefrite. Ele pode envolver outros tecidos do rim, mas tipicamente é uma glomerulonefrite, que vai se manifestar para nós clinicamente com inchaço, aumento de pressão, e nos casos graves também perda de função renal. Então, nesse sentido, para fazer esse diagnóstico renal e saber a gravidade da lesão, frequentemente é necessário biópsia renal. Então, nesses casos, se nós pudermos fazer biópsia renal, às vezes nós temos algumas dificuldades para fazer biópsia renal, a gente acaba também tomando algumas decisões baseadas na clínica, né? Então, casos renais graves, em que a função renal cai, por exemplo, nós já sabemos e esperamos uma lesão renal mais séria, né? E isso vai determinar o tratamento do paciente. O controle da hipertensão é muito importante nesses pacientes, porque a hipertensão também tem um efeito deletério na função renal. Em relação ao rim, esse envolvimento renal, né, tem implicações prognósticas, né? Então, o envolvimento renal tem um significado de maior preocupação pela possibilidade futura de desenvolver insuficiência renal. Outro tecido também envolvido no lúpus é o envolvimento do sistema nervoso central. Esse envolvimento do sistema nervoso, não só central, mas periférico também. Esse envolvimento também preocupa. Uma manifestação bastante comum no lúpus são alterações cognitivas, ou seja, dificuldade de memória, dificuldade de fala, né? Dificuldade de discurso, né? Então, essas dificuldades são comuns no lúpus. Às vezes isso se associa à depressão, à ansiedade, então isso precisa ser avaliado. Mais raramente, o lúpus pode cursar também com cefaleias, pode cursar com convulsões também, quadros psicóticos, né? Também, às vezes, pode envolver a medula espinhal. Então, são manifestações mais preocupantes, junto com as manifestações renais, são, em geral, as que mais preocupam no lúpus eritematoso sistêmico. Bom, eu falei das principais manifestações clínicas do lúpus, né? Lembrando ainda a importância de se fazer exames regularmente no paciente com lúpus. Porque, por exemplo, esse envolvimento renal, no começo, ele frequentemente é assintomático, não dá sintomas no paciente, mas já existe alterações no sedimento urinário, né? A perda de proteína, hemácias, leucócitos, e isso já nos alerta para essa possibilidade e a necessidade de uma intervenção o mais precoce possível. Em relação às outras manifestações, conforme eu comentei, o lúpus tem potencial de fazer manifestações gastrointestinais, desde a inflamação do saquinho que envolve o intestino, o mesentério, pode dar envolvimento de intestino também, delgado e grosso, síndromes desabsortivas, mas assim, não são muito comuns, assim, pelo menos de forma descrita, e também na minha experiência a gente não vê
tão frequentemente essas manifestações. Manifestações oculares também estão descritas, a associação com síndrome de Sjögren, com olho seco, e mais raramente inflamação da retina também são possíveis manifestações da doença. O diagnóstico do lúpus, ele é um diagnóstico composto, né? Não existe um único exame que defina claramente que o paciente tem lúpus. Às vezes, através de uma biópsia renal, é possível fazer esse diagnóstico pela biópsia renal. Mas não é a forma mais comum que nós fazemos diagnóstico de lúpus. O diagnóstico de lúpus, ele apresenta critérios, né, que permitem com que a gente tenha uma boa chance de acertar esse diagnóstico, né, juntando dados. Então, por exemplo, uma mulher jovem que se manifesta com dores articulares, as lesões de pele, características, né, apresenta um hemograma com leucócitos baixos, né, ou apresenta lá uma perda de proteína pela urina. Esses dados clínicos, né, já nos remetem para lúpus eritematoso sistêmico, de uma forma subaguda, né, de uma forma mais de poucas semanas. Nós temos também um arsenal de laboratório bem interessante, né? Então, não existe um único exame assim que diga definitivamente laboratorial que o paciente tem lúpus, mas existem alguns exames que são bastante específicos para a doença. Então, nós podemos usar esses exames para afirmar melhor esse diagnóstico, como, por exemplo, alguns autoanticorpos, o anti-DNA nativo, o anti-SM, o anti-P ribossomal, são autoanticorpos que aparecem quase só em lúpus, né? E então, quando presentes, infelizmente eles não estão sempre presentes, mas quando presentes junto com o quadro clínico, permitem esse diagnóstico com uma certa facilidade. Então, o diagnóstico ele é assim, ele é feito de forma a somar. Lembrar um detalhe importante, que o paciente lúpico ele não se apresenta com todas essas manifestações que eu comentei anteriormente, né? E muitos pacientes não terão várias manifestações que eu comentei anteriormente. E às vezes uma manifestação aparece hoje e uma outra daqui a 6 meses. Exemplo, um paciente desenvolve aquele rash cutâneo típico, tem envolvimento articular e 6 meses, um ano depois ele tem envolvimento renal. Então essas manifestações elas são variáveis, vamos dizer, não ocorrem no mesmo tempo de doença. Acabei lembrando de um assunto que eu gostaria de comentar, que é o lúpus e gestação, né? Porque nós estamos falando de pacientes, mulheres, né, em idade fértil. Então, frequentemente nós nos defrontamos com essa questão, lúpus e gestação, né? E também um outro desafio é lúpus e anticoncepção. Então, assim, lúpicas podem engravidar? Sim, lúpicas podem engravidar, mas existem algumas situações ideais para essa gestação, né? A situação ideal é o lúpus estar controlado pelo menos 6 meses, né? Então essa é a situação ideal, o lúpus estar bem durante 6 meses. As questões de medicamentos, né, durante a gestação também interessam. Alguns remédios são permitidos, né, e outros são proibidos no lúpus. Isso precisa ser discutido certamente com o médico e com o obstetra. Em relação à gestação, nós consideramos a gestação no lúpus de alto risco. Significa que ela tem mais chance de ter complicações, né? Quais são as complicações mais comuns na lúpica gestante? Parto prematuro, bebê com baixo peso, insuficiência placentária, pré-eclâmpsia, né? Eclâmpsia. Essas manifestações são mais comuns em lúpicas gestantes, principalmente se as lúpicas apresentarem um autoanticorpo chamado anticorpos antifosfolípides, né? 50% das lúpicas têm esses autoanticorpos, né? Esses autoanticorpos estão relacionados a desfechos gestacionais mais complicados. Nesses casos, então, é necessário identificar esses pacientes e tomar medidas para minimizar essas complicações. Então eu gostaria também de fazer esse comentário. Quanto à anticoncepção, nós sabemos que o estrógeno, para algumas mulheres lúpicas, acaba ativando a doença. Eu não comentei isso anteriormente, eu falei de infecções, eu falei
de exposição solar, mas também o estrógeno pode ativar a doença, né? Então, na anticoncepção, algumas mulheres até podem usar estrógeno, mas há preocupações nesse aspecto. Então, e algumas mulheres claramente pioram quando usam estrógeno. Temos a opção nesses casos, às vezes de pílulas só com progestágenos, ou também o DIU farmacológico. São opções boas de anticoncepção nas lúpicas que não desejam ter filhos ou que não podem naquele momento ter filhos, né? Em relação ao diagnóstico diferencial do lúpus, né? O lúpus é uma doença, então, como ela tem inúmeras manifestações clínicas, o diagnóstico diferencial é bastante amplo, né? Ele envolve várias situações, por exemplo, processos infecciosos, como principalmente bactérias crônicas, tuberculose, sífilis, são bactérias que podem imitar lúpus. Alguns vírus também, como o parvovírus, a própria hepatite B, C e o HIV podem dar manifestações parecidas. Então são doenças a serem afastadas nesse diagnóstico inicial da doença. Também alguns tumores podem imitar lúpus, como linfoma, por exemplo, leucemias. Então também temos que ficar atentos na hora de fazer o diagnóstico e afastar esse tipo de doença. Também temos o diagnóstico diferencial com outras doenças reumatológicas, como por exemplo a artrite reumatoide. Então, na artrite reumatoide, nós temos algumas diferenças que nos ajudam nessa diferenciação, mas às vezes nós temos mesmo nos confundimos algumas vezes, algumas dificuldades para esse diagnóstico diferencial. Em geral, não é muito complicado. Nos lúpicos, a doença é um pouco mais cedo, né? É uma doença que dá alterações em outros órgãos e tecidos, a artrite reumatoide também dá, mas ela usualmente dá muita manifestação articular. Então, os exames de laboratório também têm algumas diferenças que nos ajudam a fazer esse diagnóstico diferencial. Mas a síndrome de Sjögren também é um diagnóstico importante, às vezes é difícil fazer o diagnóstico diferencial entre lúpus e Sjögren, e às vezes as duas doenças estão juntas, né? Lembrar que o lúpus é uma doença autoimune, portanto ela também cursa mais frequentemente com outras doenças autoimunes, como por exemplo tireoidite de Hashimoto, né? E outras doenças órgão específicas autoimunes, como por exemplo a colangite biliar primária, né? Anemia perniciosa, essas doenças aí. Então o diagnóstico diferencial é amplo. Com a prática médica, com a experiência do médico, isso às vezes vai diminuindo essa dificuldade, mas às vezes mesmo médicos experientes têm algumas dificuldades no lúpus e é frequente a gente às vezes surpreender e encontrar uma manifestação incomum da doença, às vezes como primeira manifestação. Como primeira manifestação, lembrar às vezes que o lúpus começa durante um ano, 2, 3 antes do lúpus claro, ele começa só com lesão de pele, por exemplo. Lúpus subagudo pode ser assim. Ou às vezes ele se manifesta com uma manifestação hematológica importante, como uma plaquetopenia autoimune ou uma anemia hemolítica. Então, às vezes, isso dificulta, nós só vamos fazer o diagnóstico com mais certeza no futuro. Por isso que, às vezes, alguns médicos dizem, olha, é provável que você tenha lúpus, é possível que você tenha lúpus, mas ainda não fechou totalmente o quadro clínico, mas isso não impede da gente tratar os pacientes. Entrando um pouquinho mais agora na fase de tratamento, né? Então, vamos falar um pouquinho de tratamento não medicamentoso, por enquanto, sem remédios. Os remédios eu vou falar depois. Essas questões gerais do tratamento do lúpus são muito importantes, né? O lúpus nós objetivamos manter ele quietinho, em remissão. Infelizmente nós não conseguimos curá-lo. Então o objetivo é manter ele quietinho, evitar que haja mais dano tecidual. Então aquele paciente que tem envolvimento renal, tratar o envolvimento renal para que pare o dano no rim, né? Lembrar que, infelizmente, todo o ataque renal envolve uma certa perda de tecido renal, então é importante também evitar as recidivas da doença futura, manter a doença quietinha para que
mais danos não ocorram nesses pacientes. Em linhas gerais, os pacientes com lúpus precisam ser orientados aí nos seus médicos regularmente. Não existe tratar lúpus sem acompanhamento a longo prazo, né? Muitos pacientes que eu acompanhei e que acabaram não evoluindo tão bem, muitos tinham muita dificuldade de aceitar a doença e também a dificuldade de ter acesso ao tratamento. Isso dificulta bastante as coisas, porque às vezes a gente já vê, por exemplo, uma lesão renal já mais avançada, quando a gente poderia ter feito um diagnóstico mais precoce, né? Então, esse acompanhamento é fundamental. Eu, por exemplo, acompanho os meus pacientes lúpicos que estão bem até em 6 meses, mas às vezes eu tenho que orientá-los a vir uma vez por semana, uma vez por mês no consultório, para segui-los dependendo da manifestação clínica, dependendo da gravidade da doença. Temos que orientar os nossos pacientes a ter uma dieta equilibrada, né? Uma dieta, vamos dizer assim, parecida com uma dieta mediterrânea, né? Bastante fruta, verdura, moderação em carne, evitar gorduras. Nós sabemos que o lúpus está associado a risco cardiovascular maior, então lúpicas que têm muitos anos de doença têm que cuidar mais do coração, porque e também dos vasos, né? Os vasos que vão para o cérebro e também os vasos periféricos, porque é uma tendência de acelerar o processo de aterosclerose nesses pacientes. Outro aspecto importante no tratamento do lúpus é a vacinação. Frequentemente nós precisamos de imunossuprimir o paciente, né? Usar medicamentos que modulam aqueles linfócitos que estão descontrolados. Então isso envolve um certo risco de ter infecções. Então todas as vacinas que são permitidas em imunossuprimidos, normalmente nós não podemos usar vacinas com vírus vivo, atenuado, né? Mas com outros tipos de metodologia de vacinas, sim, nós precisamos usar essas vacinas. Vou dar um exemplo de vacinas elegíveis para o lúpus. A influenza, da gripe, o Covid, a vacina para o Covid, a vacina para a hepatite B, a vacina mais nova, vacina para herpes zoster, que eu tenho insistido bastante com os meus pacientes. Lúpicos têm mais herpes zoster, principalmente porque alguns estão usando corticoide e imunossupressores. E também lembrar da vacina da pneumonia pneumocócica. Então, dei 5 exemplos de vacinas importantes nos pacientes com lúpus. Então, eu falei de dieta, falei de vacina, falei da necessidade de manter alguns medicamentos a longo prazo também, com acompanhamento. Os medicamentos precisam de exames regulares, eles também podem trazer problemas para o paciente. Então, essa necessidade de exames regulares, né, detectando algum par-efeito de medicamentos, precisam ser salientados para o paciente. Então, a educação do paciente é chave no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. Então, os pacientes lúpicos precisam ter essa clareza. Às vezes, em adolescentes, a gente tem mais dificuldade, né? Próprio da idade. Infelizmente, essa doença às vezes afeta adolescentes e esses pacientes eu noto que têm mais dificuldade em entender a necessidade do acompanhamento a longo prazo. Também não suspender a medicação sem a conversa com o médico, né? É muito importante. Também programar a gestação, também é importante. A gestação não deve acontecer por acaso, a princípio, ela deve acontecer de forma programada, né? Quando se deseja ela. Bom, eu acho que do ponto de vista geral de tratamento assim, não farmacológico eu comentei. Alguma coisa talvez eu tenha esquecido, pode ser, mas acho que em linhas gerais o mais importante eu disse em relação à exposição solar, como a gente recomenda isso. Usar protetor fator 50 no mínimo, né? Não se expor ao sol das 10 horas às 16 horas, né? E quando se expor, usar sempre o protetor, né? Reaplicá-lo quando for necessário. Também é uma medida bastante importante. Do ponto de vista, então, farmacológico, medicamentos. Frequentemente nós vamos precisar usar medicamentos. Vamos falar de um primeiro chamado hidroxicloroquina, que são os antimaláricos.
O conceito atual na reumatologia é que os antimaláricos sejam mantidos a longo prazo no paciente com lúpus, a não ser que haja alguma contraindicação, alguma intolerância, alguma lesão de olho, né, que impeça o uso dessa medicação. Mas, a princípio, todos os pacientes lúpicos devem estar usando antimaláricos. Por quê? Antimaláricos melhoram manifestações de pele, melhoram manifestações articulares e reduzem ou espaçam os flares, as pioras, né, que ocorrem no lúpus frequentemente. Um remédio bastante importante, então. Em relação ao corticosteroide, ao corticoide, tão temível corticoide, bom, eu recomendo aos meus pacientes que o corticoide realmente pode trazer uma série de problemas, porém, quando ele é bem indicado, bem usado, nas doses adequadas para a situação do paciente, ele é muitas vezes salvador e melhora muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Nós procuramos não usar corticoide, se possível, ou usar na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Esse é um conceito adequado. Porém, nós precisamos algumas vezes usar doses altas de corticoide. Para manifestações cutâneas, articulares, nós usualmente, quando precisamos usá-lo, às vezes não precisamos, podemos usar em doses baixas, períodos menores. Mas quando há envolvimento de órgãos vitais, como algumas alterações hematológicas, renais e do sistema nervoso central, nós precisamos muitas vezes usar umas doses mais altas no começo do tratamento e mais tarde reduzindo essas doses. Então o corticoide, normalmente nós usamos prednisona via oral, mas nos casos muito graves nós podemos usar o corticoide impulso na veia. Quando nós usamos corticoide, nós logo temos que nos cuidar assim, com o desenvolvimento de catarata no futuro e osteoporose, que é um problema significativo também nos pacientes que usam corticosteroides a longo prazo. Os pacientes devem estar usando cálcio, vitamina D e, dependendo da situação, alguma medicação específica para tratar ou prevenir a osteoporose. Em relação a outras medicações, então nós temos os imunossupressores, os imunomoduladores. Podemos citar aqui rapidamente o micofenolato mofetil, que é uma droga usada bastante para nefrite lúpica, a ciclofosfamida. Essas duas drogas podem ser usadas na nefrite, primeiro uma ou primeiro outra, depende da situação, né? Depende das situações daquele paciente. Esse tratamento sempre é feito sob medida para aquele paciente. E essas duas drogas são usadas muito na indução, na primeira fase do tratamento da nefrite lúpica, e depois nós podemos manter o paciente a longo prazo, em geral 3 a 5 anos pelo menos, com micofenolato ou azatioprina também, uma droga que pode ser usada. Esses remédios têm uma vantagem, eles são poupadores de corticoide, então a associação deles no tratamento permite que você dependa menos de corticoide, né, e evite os parefeitos do corticoide, principalmente aqueles a longo prazo, né? O metotrexato também pode ser usado principalmente para manifestações cutâneas e articulares, né? E mais recentemente temos os imunobiológicos também. Temos basicamente dois, o rituximab e o belimumab, que são medicações usadas, em geral eles não são a primeira linha de tratamento, mas eles já podem ser usados, até alguns relatos de que a indução da nefrite lúpica até pode ser feita com belimumab, por exemplo. Há essa possibilidade, é um método alternativo, ainda não é considerado o padrão inicial, né? Mas como uma segunda opção. O rituximab também ele é uma droga imunobiológica usada muito no tratamento de linfomas, mas que nos casos rebeldes é uma droga interessante. Eu tenho alguns pacientes com uma resposta boa a essa medicação. Lembrar que a hipertensão precisa ser tratada, antihipertensivos, né? Também a dislipidemia, é importante que você controle para que não ocorra aquele processo de aterosclerose, ou minimize esse processo de aterosclerose, né? Você deve orientar o paciente a ficar atento a algum processo infeccioso, que ele logo comunique o médico. É mais fácil tratar uma infecção no começo do que mais avançada. Então, os lúpicos devem ficar atentos a processos infecciosos e não minimizá-los. Procurar logo atendimento médico para lidar logo com essas infecções que às vezes até se confunde, né? O lúpus entra em atividade junto com o processo infeccioso e a gente tem que tratar as duas situações ao mesmo tempo.
falando um pouquinho mais sobre o prognóstico do lúpus, né? Acho que isso interessa a muitos pacientes e a muitas famílias de pacientes com lúpus. O prognóstico do lúpus melhorou muito nos últimos anos. Por quê? Porque houve vários avanços na medicina, né? Não só na reumatologia, mas na medicina em geral, e isso permitiu que os nossos pacientes vivam mais e vivam melhores. Então, o prognóstico do lúpus, o lúpico tem grande probabilidade de estar vivo a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Alguns pacientes têm quadros mais graves, mais sérios, né? Que exigem tratamentos mais agressivos. E o próprio tratamento pode trazer complicações, é comum até complicações com tratamentos mais agressivos. Isso pode afetar a qualidade de vida do paciente, incluindo a possibilidade de mortalidade, né, pela doença. O lúpus não é uma doença bem vista em geral, né, mas isso precisa mudar. Então, o lúpus bem tratado, bem acompanhado, ele apresenta um bom prognóstico a longo prazo. O que pode determinar que o prognóstico seja assim, nós esperemos uma evolução mais séria, mais preocupante? O envolvimento renal, sem dúvida nenhuma, preocupa muito. O envolvimento do sistema nervoso central também, esses órgãos, né, envolvidos. Também os pacientes que apresentam anticorpos antifosfolípides, que são autoanticorpos associados a tromboses, né, tanto arteriais quanto venosas, e também a desfechos obstétricos piores. Então, isso são marcadores. Quando o lúpus começa muito cedo, também preocupa, né? Porque, veja, nós estamos falando de uma doença crônica, o paciente tem que lidar com ela durante muitos anos, então isso também é um fator de pior prognóstico. Negros também têm um prognóstico pior, temos que estar mais atentos a essas pessoas. Enfim, é o que eu teria para falar de forma reduzida no lúpus. O lúpus ainda está me ensinando, né? Os pacientes lúpicos estão me ensinando ainda. Eu digo sempre que lúpus também é necessário uma equipe multidisciplinar para tratar. Frequentemente nós temos que trocar ideias com infectologistas, com neurologistas, com hematologistas, com nefrologistas. Então, isso sempre um desafio que nós temos, e precisamos também usar, os pacientes precisam ter disponível outros profissionais também que podem ajudar no tratamento deles, né? Eu quero salientar então esse aspecto multidisciplinar do lúpus eritematoso sistêmico. Certamente, nós temos livros, né, de lúpus, há muito conteúdo nesse assunto, mas eu espero ter dado uma visão geral desta doença. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de responder, feitas anteriormente. Eu vou abrir aqui no computador. Primeira pergunta: alguma relação com psoríase o lúpus tem? Olha, em relação a lúpus e psoríase, assim, existem algumas manifestações cutâneas do lúpus, como o lúpus subagudo, por exemplo, que pode imitar a psoríase. Então, a relação existe nesse aspecto de diagnóstico diferencial. A princípio não tem nenhuma evidência, pelo menos que eu conheça, de que existe uma relação entre as duas doenças, né? Mas sim, o diagnóstico diferencial entre elas, às vezes, na pele é desafiante. Às vezes nós sabemos que a psoríase cursa com artrite, né? Acho que já falei disso em live anterior. Então, por exemplo, nós sabemos que pessoas com psoríase têm mais FAM positivo, que é um exame presente na grande maioria dos pacientes lúpicos. Então eu já vi situações em que o paciente chega ao consultório com FAM positivo e artrite, com diagnóstico de lúpus, mas na verdade ele tem diagnóstico de artrite psoriásica, porque o FAM é mais frequentemente positivo em pacientes com artrite psoriásica. Então esse é um detalhe que a minha experiência aí já mostrou isso, dessa confusão diagnóstica às vezes que existe, né? Uma segunda pergunta aqui, que eu tenho lúpus subagudo, né? E se eu posso evoluir para lúpus eritematoso sistêmico? Uma excelente pergunta.
muitos pacientes com lúpus subagudo, que é uma forma cutânea de lúpus, em que tu tem lesões mais generalizadas, tem duas formas, forma anular e forma psoriasiforme, semelhante à psoríase, né? O lúpus subagudo é um lúpus que às vezes está associado a medicamentos, então temos que ficar atentos. Às vezes o lúpus subagudo é causado por remédio, e há vários remédios que podem causar lúpus, esse tipo de lúpus. É um lúpus associado a um anticorpo, frequentemente chamado anti-Ro ou SSA. O lúpus subagudo responde bem ao tratamento, usualmente a pele não fica com sequelas, às vezes fica alguma sequela, diferentemente do lúpus discoide, que virtualmente todos os pacientes com lúpus discoide têm sequela cutânea. E então temos que ficar atentos sim. Um bom número de pacientes com lúpus subagudo tem lúpus eritematoso sistêmico também, né? E tem potencial de desenvolver lesão renal, lesão no sistema nervoso central. Não são todos. Existem pacientes que só têm envolvimento cutâneo de lúpus subagudo. Aliás, o lúpus discoide também, frequentemente o lúpus discoide vem sozinho, mas às vezes ele vem junto ao lúpus eritematoso sistêmico, né? E pode evoluir para lúpus sistêmico? Sim, pode, né? Existe um grupo de pacientes que tem só lúpus subagudo hoje e mais tarde desenvolverá lúpus eritematoso sistêmico. Existe esse risco, sim, e esses pacientes devem ficar em acompanhamento a longo prazo. Então é isso que eu teria para falar para vocês de lúpus. Espero que isso possa ter ajudado em termos de informação. E reitero o meu compromisso de, uma vez por mês, falar sobre algum assunto da reumatologia, né, que a gente possa achar que seja relevante aí para a informação geral. Um abraço a todos